chat. Então, pessoal, retomando a nossa aula hoje, é uma aula de retirada de dúvidas. E aí, algumas dúvidas que apareceram foram sobre quais materiais consultar, como começar o trabalho, se o trabalho ele é só fazer a pergunta ou tem que ter mais uma introdução e uma elaboração sobre o tema. Então, vocês têm alguns materiais para vocês consultarem lá no Moodle, que foram incluídos, como alguns artigos sobre precarização, sobre inovações tecnológicas e seus efeitos no emprego, algumas considerações sobre o IBGE quando trata de desemprego, algumas fontes iniciais para vocês fazerem essa pesquisa de vocês e colocarem elementos aí no trabalho que vocês estão elaborando, né? Então, a ideia é que a gente retire dúvidas hoje, que vocês se apresentem algumas dúvidas e que para a semana que vem, com a entrega parcial, a gente possa daí já dar um feedback para vocês, então logo a gente tem os trabalhos e aí a gente caminha já para essa entrega final. Não sei se os colegas, o Rogério e o Francisco, concordam a gente já informar os estudantes que a gente está num processo de encaminhar uma retomada presencial. A gente teve tem um comitê de crise instaurado no campus, né? E eles já estão levantando algumas considerações e provavelmente a perspectiva é que a gente vá começar o segundo bloco com algumas atividades presenciais. Aí está decidido se vai ser obrigatório ou facultativo, ainda não se tem isso, mas provavelmente no segundo bloco, lá em 29 de novembro, a gente já vai aos poucos ir retomando e tendo alguma coisa das aulas síncronas como se fossem aulas presenciais. Eu compartilho com vocês isso porque a gente está tendo essa semana de debate e que os professores têm que fazer algumas considerações sobre o que está sendo construído pelo comitê de crise, mas a gente tem a perspectiva aí de, em breve, retomar alguma coisa, alguns agendamentos agendamentos com os professores podem ser feitos daqui a algum tempo ainda, mas a perspectiva é que 29 de novembro provavelmente vai ser um retorno, ainda não sabemos muito bem como, mas provavelmente as aulas síncronas vão ser transpostas presencial e algumas atividades vão ser retomadas no administrativo nessa semana, na próxima, e a gente está encaminhando aí, para mim, é uma boa notícia que eu, particularmente, esse modo online tem me causado um desconforto, principalmente porque a educação física é uma atividade eminentemente prática, então eu espero que vocês também tenham a fim de voltar, que retornem, vai ter toda a questão de segurança, enfim, mas já tem um horizonte aí de alguma retomada para a gente ir das atividades presenciais lá no campus. Basta, eu já tive uma educação física dentro da sala de aula bastante, liberar a quadra para nós usar um pouco. Eu libero, provavelmente. Eu estou louco para dar aula para vocês também. Chegaram bastante materiais também. Então, a ideia é que a educação física seja prática mesmo. A gente vai jogar bastante, praticar. Mas vamos ver como é que vai ser esse retorno aí. Ainda está em aberto, mas já está sendo construído pelos colegas e em breve a gente vai poder se ver e fazer uma interação mais próxima. Tá bem? Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, se vocês querem como é que está o andamento do trabalho, se alguém tem alguma dúvida. Acho que agora vocês poderiam colocar alguma coisa, como é que está aí. Já iniciaram, espero, os trabalhos de vocês. Se alguém chegou a abrir algum daqueles textos que foram incluídos lá, ou se já estão encontrando materiais que ajudam vocês aí na elaboração do trabalho. Alguém gostaria de falar dos alunos ou dos professores? O Eric perguntou o que exatamente é para entregar nessa entrega parcial. Eric, nessa entrega parcial, a gente espera que vocês entreguem já um arquivo, um documento, né, que contenha minimamente algumas considerações sobre o subtema que vocês escolheram, que é o subtema escolhido desemprego. O desemprego é uma taxa que mede as pessoas que não estão trabalhando, assim, coloca alguns autores. Então, a ideia é que vocês coloquem um arquivo com as considerações sobre o subtema, lembrando que tem toda uma estrutura ali de introdução a ser seguida, e vocês elaborem principalmente uma pergunta.
Daí a pergunta vocês vão ter que fazer como se vocês fossem fazer uma pesquisa, qual pergunta vocês fariam sobre desemprego? E a partir disso vocês desenvolvam um texto, um projeto de pesquisa sobre isso daí. O professor Rogério levantou a mão, por favor. Só para complementar a pergunta do Eric, né, naquele roteiro que a gente tem lá no Moodle, né, das etapas do projeto científico, então se trata de fazer na entrega parcial até a metodologia, né? Não sei se inclui a metodologia, Carlos, se não me engano, né? Pode ser, acho que sim. Eu acho que sim, né? Seria a introdução, justificativas, objetivos, hipóteses, problema e metodologia. Então, já fazer na sequência as primeiras etapas do projeto de pesquisa. É claro que se alguma coisa ficar não bem completa, principalmente a metodologia, que é a última, faz parte do processo, né? Depois ainda tem um tempo para fazer a parte restante. Mas acho que é importante, assim, vocês agora também procurarem na própria internet, por exemplo, como se faz um projeto de pesquisa, o que é uma introdução, o que é uma justificativa, o que é uma metodologia. Vocês vão encontrar muitas dicas, assim, que talvez a gente não consiga passar de uma forma resumida num texto, né? E nem nas aulas, mas acho que vocês procurando especificamente para cada um daqueles tópicos, vocês encontram muito material simplificado que vai ajudar, né, a desenvolver. Nicole, tu quer elaborar essa pergunta? Tu falaste com um professor sobre os tópicos e ele falou que poderíamos moldá-los conforme acharmos melhor. Não precisa seguir à risca. O ideal é que, pelo menos, eles orientem você sobre quais são os pontos que tem que ter num projeto de pesquisa, né? Mas a ideia é que vocês tenham um roteirinho a seguir aí. Não sei se quer perguntar, Nicole? Não, aqui no meu grupo, esses tópicos estavam deixando a gente mais confuso do que ajudar em si. Aí a gente entrou em contato com os professores e nos auxiliou que a gente pode moldá-los, mas ainda assim seguir um tema, assim, a gente moldou para a gente ser algo mais prático para nós também. É importante vocês terem claro que a pergunta ela tem que ser relevante para o subtema. É como se vocês fossem fazer um trabalho e vai ter uma pergunta e esse subtema de vocês vai ter que ter depois elementos que estruturem o que é, como funciona. Então, vocês têm essa proposta aí. Francisco, pode falar, Francisco. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu acho que entendi a pergunta da Nicole no sentido de que não precisa estar no trabalho separado. Isso aqui é justificativa, isso aqui é introdução, isso aqui são objetivos. Pode tudo estar dentro de uma introdução, mas tem que estar lá. Não sei se foi nesse sentido que ela falou. Não precisa estar separadinho lá. Justificativa aqui, introdução aqui, objetivo assim. Não, pode ser a introdução do trabalho, mas dentro da introdução você responde. Né? Você propõe a sua pergunta, você diz qual o objetivo daquela pergunta, como você pretende responder aquela pergunta, tudo isso não precisa estar separadinho no trabalho, mas tem que estar no trabalho. Acho que foi nesse sentido que é a questão dela. Não sei se eu ajudei ou se eu confundi ainda mais. Não, acho que é isso aí. Quem mais, pessoal? Dúvidas? Como é que tá indo? Vocês estão conseguindo escrever? Estão conseguindo se encontrar para fazer o trabalho? Eu e meu grupo estamos indo bem. A única parte que a gente se confundiu era da formatação dos links de ABNT, mas isso com o tempo a gente vai organizando direitinho. Dos links? Porque as referências têm que estar no formatinho certinho lá da ABNT para ficar a referência certinho, senão vai ficar ruim. Sim, sim. Nós ainda vamos ter um tempo, né, para conversar melhor sobre a ABNT, que é depois da entrega parcial, daí a gente retoma de novo, e aí a gente traz as informações principais e tal.
Mas, por enquanto, não precisa se preocupar tanto. Quem está já mais adiantado, ótimo, né? A Daiane colocou aqui que estamos fazendo assim mesmo. Já temos a pergunta e já finalizamos a introdução. Então, tá. E aí a ideia é essa, que vocês... E não precisa... Podem um só do grupo postar no Moodle, que daí a gente faz o feedback em cima da postagem de um colega só. Quem mais, pessoal? Como é que tá indo os outros colegas aí? Manuela, por favor. Eu queria saber se já lá para frente, assim, no final do trabalho, se a gente vai ter que apresentar ele via Meet ou a gente vai só enviar ele em formato de slides, por exemplo. A gente não previu a apresentação, né, colegas? A gente previu só a postagem no Moodle e a leitura do arquivo, né? É isso, né? A ideia era entregar ele escrito mesmo, né, Manuela? Em forma de projeto. Um PDF, num Word. Até pode ser por slide também, não teria problema. Contanto que tivesse todas as etapas, né? Mas não precisaria fazer uma apresentação. Seria o próprio texto, o próprio escrito, né? Pelo que a gente falou. O que mais, pessoal? Dúvidas? Tá tudo tranquilo? A gente pode ficar tranquilo? Já está lá no Moodle disponível o tópico lá. Eu coloquei junto com ali entregas parciais. Se vocês olharem, tem entrega parcial de 5 de 10, que era para colocar os grupos. E logo abaixo tem entrega parcial 2, 26 de 10. Vocês acham que eu tenho que destacar melhor no Moodle como está ali? Acho que eu achei que estava claro, assim. De repente eu apago aquele boa tarde de cima e coloco só a entrega parcial 2, mas já está lá o link para vocês postarem a entrega parcial, e daí a entrega final, depois a gente coloca também um linkzinho para vocês postarem a tarefa final daí. Vocês estão encontrando materiais que ajudem vocês, pessoal? Aqueles que foram adicionados ajudaram de alguma forma? Não sei se vocês chegaram a pesquisar alguma coisa já ali. Tudo ok? Tá sem som, Rogério. Não, acho que ele está em outro. Ah, Acho que não é conosco, deve ser outra reunião, outra coisa. Não, deu. Só fui conferir a outra sala, Mercedes. Mas já voltei, obrigado. A Daiane está perguntando o que seria metodologia. Metodologia, Daiane, seria... Pode falar, Francisco. Pode falar, então. Começou já. Não. A metodologia seria... Qual é o tipo de ferramenta metodológica, qual é a forma como o trabalho de vocês vai ser, a pesquisa de vocês poderia ser aplicada. Por exemplo, eu vou usar como metodologia uma observação, ou eu vou fazer entrevista, ou se fosse uma pesquisa experimental, eu vou misturar um reagente tal com tal. É a forma como vocês vão conseguir aquilo, seja através de um questionário, se vocês fossem fazer um questionário, quais seriam as perguntas, se vocês fossem fazer uma entrevista, quem vocês buscariam entrevistar, se vocês fossem fazer uma observação, aonde vocês iam observar, quais dias, quais locais, enfim, é a forma como vocês buscariam elementos para responder essa pergunta de vocês. A metodologia seria basicamente isso, assim, para ajudar um pouco, né? Os colegas podem... Por exemplo, eu sou da área mais... A minha área de pesquisa sempre foi da área mais de humanas.
Uma metodologia que eu usei no meu mestrado, enfim, foi a etnografia, que era fazer uma observação participante, fazer uma descrição densa, mais da área da antropologia. Aí, dependendo da área, que como a gente está aqui um trabalho em sociedade, né? Vocês provavelmente colocaram, nós vamos fazer se a gente fosse aplicar e buscar essa pesquisa aqui, a gente iria fazer um questionário. Para quantas pessoas? Quais as perguntas? Como é que ia ser esse questionário? Ia ser online? Ia ser impresso? Vocês vão ter que descrever como vocês iriam atrás dos dados que vocês estão buscando, né? Então, a ideia é isso daí. Fui claro? Entendeu, Daiane? Então tá bom. Só para complementar, Carlos, né? Claro. A metodologia ela pode ser também qualitativa, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Isso. Então, quando é qualitativa, tu pode fazer, por exemplo, uma investigação bibliográfica. Quando tu tem fontes seguras, dados seguros, já pesquisados, então tu vai pesquisar nessas fontes pesquisas que já foram feitas, tu vai levantar aquilo que te interessa para a tua pesquisa, né? Então, seria uma pesquisa mais bibliográfica ou alguma coisa mais focada em alguém mais em profundidade. Ou pode ser quantitativa, que é quando você faz, então, essas pesquisas de levantamento de dados, né, com pessoas, né, através de um link ou através de um questionário, né? Além da possibilidade de ser uma experimentação, assim, mas a experimentação é mais de laboratório, né? Então, acho que não sei se alguém vai trabalhar com a ideia de fazer alguma coisa em laboratório, né? Teria que fazer uma experiência, uma experimentação e testar, né? Seria uma outra metodologia. Tu tá sem som, Carlos. Desculpa, perdão. A Nicole colocou no chat aqui, não entendi muito bem o cronograma, como ele deve ser feito. O cronograma é vocês darem uma previsão de quais são os passos e quando vocês vão elaborar isso. O cronograma é como uma pesquisa que a gente vai fazer, a gente tem que dizer assim, olha, eu vou fazer uma revisão bibliográfica de tal a tal tempo, eu vou fazer o questionário, vou aplicar em tal e tal período, mas isso aqui vocês não precisam se ater muito. Mas a ideia é que vocês fossem elaborar essa pesquisa, quantos dias vocês iam demorar, ou quantos meses vocês iam demorar, enfim, qual é o prazo que vocês dariam para cada uma das etapas que vocês têm que concluir nesse processo aí de pesquisa, né? O cronograma seria vocês elencarem no tempo que vocês vão fazer e dar um tempo para que essas etapas sejam elaboradas. Mas aqui vocês não precisam se preocupar muito com o cronograma, mas pelo menos elaborem assim, a nossa pesquisa vai demorar tanto tempo. Lembrando que é sempre uma previsão, né? Porque é um projeto que estão fazendo. Então, nesse projeto, vocês colocariam, olha, vamos entregar o projeto até o final de novembro, né? A gente tem para entregar. Então, finalizar o projeto. Depois fariam uma revisão bibliográfica maior, digamos, mais 2 meses. É uma previsão, assim, meio que... Depois ele não vai ser executado, mas mais ou menos acho que seria viável. Depois mais 3 meses para aplicar questionários, né? Mais 4, 5 meses, 2 meses para analisar os resultados e fechar as conclusões. E assim distribuir, assim, depois da entrega do projeto, qual o tempo que precisaria para executar esse projeto. Vocês não vão precisar executar, mas vão prever como é que seria a execução. A Nicole colocou aqui, tipo, as datas da metodologia. Não é só as datas da metodologia em si, mas é os prazos que vocês vão ter para as tarefas de vocês. Por exemplo, eu vou entregar o texto escrito até 29 de tal mês. Eu vou contatar as pessoas que eu vou entrevistar até tal data. Eu vou ter o prazo de entregar para o professor ler e dar um retorno até tal data. Então, não é só da metodologia, mas são os prazos e as datas dentro do tempo do que o trabalho vai ser desenvolvido, né? O que mais, pessoal?
Dúvidas? Vamos deixar combinado que a data do entrega parcial, dia 26, e aí no próprio dia 26 a gente vai ter uma aula online, que nem essa, mas aí no retorno de vocês a gente vai precisar de uma semana, eu acho que um pouco mais, de repente uma semana para dar o feedback sobre como é que está indo as parciais de vocês, tá? Então, atentem aos prazos. Tem 2 colegas que eu já estou tentando fazer contato, que é o Arthur e o Bernardo, que eles não ainda informaram quais são os subtemas deles. É os únicos 2 que não informaram os subtemas. Provavelmente eles vão fazer sozinho, né? Mas eles não responderam aos e-mails, não responderam às mensagens que eu tenho enviado. Se vocês souberem, para eles informarem o subtema deles, que eles ainda não informaram, tá? E eu estou tentando contato com eles já desde que a gente fez aquela nossa divisão dos subtemas. O Bernardo e o Arthur. Mas, enfim, a ideia é que vocês tenham isso aí já na semana que vem para a gente conseguir ver materialmente como é que está indo o trabalho de vocês. Tá bem? Mais dúvidas aí? Mercedes, Francisco, o Rogério, querem falar mais alguma coisa? Não? São quase... Ali, a última ali apareceu... Diferença entre o referencial teórico e as referências. Francisco, está fechado o teu microfone. Oh, desculpa, gente. Referências é a bibliografia, é o que tu usou no trabalho, que tu consultou, o que tu citou no trabalho, aí tu vai colocar lá nas referências, né? Os livros, os sites, os artigos que você leu para fazer o projeto. Referencial teórico tá relacionado com a metodologia, que é o que tu usou como base para tentar responder essa pergunta. Quem são os autores, ou a partir de qual referência teórica tu vai tentar responder a sua pergunta para responder. Não sei se ficou claro, o que tu acha? Me ajuda aí, Rogério. Tá, referencial teórico, só para complementar, é já fazer um esboço sobre o tema, tá? Já tem muita coisa escrita sobre o tema que vocês vão trabalhar. Então, levantar algumas ideias importantes, alguns autores importantes que já falam desse mesmo tema, tá? Então, fazer um pequeno texto com citações diretas dos autores ou indiretas, mas citar alguns autores, alguns artigos que falam sobre o tema e fazer um pequeno texto já sobre o tema de vocês. Né? E as referências, bom, isso o Chico já explicou. Tá? Temos alguns minutinhos ainda aí. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta. Pessoal, informar vocês também que nesse horário também tem uma outra aula de PI do primeiro ano, que tem vários professores que estão envolvidos. A Mercedes, o Rogério, por exemplo. Francisco, eu não sei, Francisco está no PI 1. Mas alguns colegas, a professora Milena também, então a gente vai fazer um revezamento de alguns estarem uns dias aqui e outros dias na outra aula. Então é importante que vocês aproveitarem quando estão os professores aqui, porque provavelmente a gente não vai ser difícil a gente reunir todos os professores novamente para fazer uma aula com todos, que a gente fez aquela aula anterior. Então a gente vai fazer uma escala
de alguns professores estarem aqui nessa nossa aula, numa semana, outros na outra. A professora Milena justificou a ausência dela, que ela está numa atividade fora da cidade, enfim. E aí ela pediu para justificar a ausência e os outros colegas, alguns estão nessa outra reunião, na outra aula de PI do primeiro ano, que é no mesmo horário do segundo ano de vocês. Então, a gente tem esse inconveniente aí para não ter todos os professores presentes. Então, vocês aproveitem realmente quando tiverem a oportunidade de tirar dúvidas, fazer perguntas, que a gente vai aproveitar esse momento para isso daí. Tá bem? Tá, acho que podemos encerrando já? Alguém tem mais alguma consideração, uma pergunta? Fora o trabalho em si, como é que está indo? Querem fazer alguma fala? Não, alunos? João, eu te respondi pelo e-mail. Não sei se foi direito às dúvidas por e-mail, João. João Rafael? Sim, agora estou observando aqui o pessoal, ver as outras dúvidas deles, para ver se eu aprendo alguma coisa. Mas te ajudei por e-mail ou não? Um pouco. Então tá. Então a ideia é isso daí. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar por e-mail ou tem um fórum lá no Moodle também. A gente vai aí ajudando vocês, ou pelas mensagens do Moodle, que a gente vai, na medida do possível, já ajudando vocês nessas dúvidas aí. Acho que vamos encerrando então, né? Tá bem, pessoal? Boa semana. Semana que vem, entrega parcial. Muito obrigado aí. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Carlos, não tinha ninguém lá no primeiro ano? Não foi nenhum aluno na reunião do primeiro ano. Por isso que eu fiquei pouquinho lá. Eu vi que não ia entrar ninguém, estava só eu, a Gisele e o Adriano. Eu tinha aula com eles também e ninguém apareceu. Semana passada, na minha aula, ninguém apareceu também. Vamos ver amanhã. Eu tenho aula com eles na quarta-feira. Dos alunos, quem enviou outra tarefa foi o Pierre, eu acho, só, e mandou e-mail e tal, mas os outros nem entram nada. Nesse primeiro ano aí vai ser um... Eu tinha aula com eles hoje antes dessa aula de PI. Tchau, tchau. Não, por isso que eu fiquei pouquinho lá. Eu disse para a Gisele, olha, eu vou lá para outra reunião para ver, porque... E até mandei uma mensagem avisando o Rogério, mas depois eu acho que ele entrou em contato com eles, óbvio, porque o Rogério ia trocar comigo, né? Eu ia chegar e ia sair. Aí eu botei mensagem ali no grupo, olha, Rogério, não tem ninguém lá. Mas acho que eles ficaram um pouco empolgados com a volta presencial, né? Alguns... Eu tô louco para voltar presencial, não aguento mais. Pois é dia 29, né? 29, aí a ideia é que seja 29. Algumas atividades práticas já podem voltar com autorização. Sim. E tal. Vamos ver, né? Vamos ver. O segundo bloco, né? Isso, foi isso. Mas e o Nenê, tudo bem? Quê? E o Nenê, o teu Nenê, tá lindo, tudo bem, tudo ótimo. Coisa boa. Tá tudo bem. Então tá. Tá bom, eu vou voltar lá para a reunião dos professores lá que o Rafael... com o Rafael, sim. Tchau, tchau, Mercedes. Tchau.